Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar todos aqueles que ainda não se inscreveram no canal. Eu quero convidar vocês a participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, compartilhando essas mensagens, deixando o seu like, que é muito importante para o canal, e juntos iremos continuar a reinar em vida em perfeita vitória, independente de qualquer situação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema a centelha de Deus em nós. Esse é o tema da mensagem. A centelha de Iau em nós. E o texto principal se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Só até aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é ser a centelha de Deus, a centelha do Pai, a centelha de Iau? O que é ser uma centelha do Eterno, do Pai dos Espíritos? Centelha de Deus é você ser, é você ter uma partícula, uma fagulha, uma faísca que veio do Pai Celestial e que está em você. Não está na carne, não é no sentido de carne, mas no sentido espiritual. Ou seja, essa centelha é um pedaço do nosso Pai em nós. Eu tenho observado aí alguns debates de algumas pessoas, de alguns irmãos, que eles dizem que eles pegam essa passagem aqui e diz que, principalmente essa que diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E alguns dizem que nós somos igual ao Pai dos Espíritos. Não, nós não somos iguais nesse sentido de dizer que nós somos um espírito. Se nós temos um pedaço do Pai em nós, no nosso espírito, conectado com o nosso espírito, então nós somos igual ao Pai. Não. O Pai é o Pai, nós somos filhos. Nós temos algo que se parece com Ele. Sim, mas isso não quer dizer que nós somos igual ao Pai. Porque o Pai dos Espíritos, o Criador, Ele é onipresente, é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele tem todo o poder, e nós não temos esses privilégios de ser igual ao Pai. Até porque Ele não divide a glória dele com ninguém, nem com seus filhos, nem com ninguém. Entendeu? Então nós somos apenas uma pequena partícula, uma porção, um pequeno pedaço, um corpo pequeno. É um fragmento, uma migalha que identifica que nós somos
seres espirituais, mas não igual ao Pai, de forma alguma. Esse pensamento aí, esse entendimento está completamente equivocado. Aonde é que nós somos igual ao Pai dos Espíritos e nós temos esse privilégio de sermos onisciente, onipresente, onipotente? Não, nós não temos isso. Ainda estamos nesse corpo de carne, meus irmãos. Não confunda, não misture água é água, óleo é óleo, sal é sal, açúcar é açúcar, meu irmão. Nós não podemos misturar. Existe um grande diferencial entre nós, que somos seres espirituais, o nosso DNA de filhos de Deus é no espírito, porque ele habita no nosso espírito, mas isso não nos dá o direito de ser igual ao Pai. Existe um diferencial, meu irmão. É preciso ter cuidado com o que fala. É preciso ter cuidado, observar antes de falar. Nós não somos igual ao Pai no sentido de ser o soberano, o todo-poderoso, ser um ser onisciente, onipresente, está em todo lugar, como o Pai é na sua essência, não. De maneira nenhuma, entendeu? Somos apenas um pedaço, uma partícula. Porém, no que tange no poder, na soberania, nós não somos igual ao Pai. Isso não existe, meu irmão, de forma alguma. Isso é um pensamento equivocado que não nos dá esse direito de ser igual ao Pai. Nós somos filhos de Deus, filhos do Pai dos Espíritos, no Espírito. O nosso DNA de filho de Deus é no Espírito. Porém, não somos igual ao Pai. Eu tenho um pai que o Espírito dele já retornou para a eternidade, que ele era meu pai, Antônio Gomes da Silva, mas eu não era igual ao meu pai. Entendeu? Eu não era igual ao meu pai. O meu pai era meu pai, o DNA do meu pai era um, o meu DNA é outro, é completamente diferente. Assim é o Pai Celestial. Então, nós somos essa partícula, nós somos a centelha de Deus aqui na Terra. Somos uma partícula, uma fagulha, uma faísca que veio do próprio Pai Celestial e está em nós. O Espírito do Pai habitando, conectado no nosso espírito, tornando-se um só espírito. Então observe veja que o amor, a graça, o favor imerecido de Deus está em nós. Sim, o amor do Pai foi derramado em nós. Nós precisamos exercitar o amor ao próximo. Nós precisamos exercitar essa luz, essa fonte de amor que está em nós. E muitas vezes, quando a gente deixa o nosso ego humano, o nosso ego religioso prevalecer, nós olhamos para o nosso próximo acusando. Isso está na nossa carne, de acusar, de olhar para o seu próximo, para o seu irmão, com um olhar de interrogação, de acusação. Entendeu? Então, nós somos essa centelha do Pai no Espírito. Somos a perfeição, somos completos e perfeitos nele. É no Espírito. Então, observem que esse amor está em nosso espírito, porém precisamos exercitar esse amor com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Mas isso não quer dizer que nós somos igual ao Pai. Ainda estamos nessa matéria, nessa carne e sangue. E nós estamos sujeitos a cometer alguns erros, alguns deslizes, se a gente deixar a nossa carne prevalecer. Entendeu? Então, nós não somos igual ao Pai. Não, negativo. Nós somos apenas uma partícula, uma faísca, um pedaço do Pai em nós, no nosso espírito. Então, quando a gente deixa o nosso ego religioso, o nosso ego humano prevalecer, nós só conseguimos enxergar as pessoas com um olhar carnal.
Entendeu? E não é isso que o Pai dos Espíritos quer em nós. Então, esse amor, essa luz, essa partícula, essa fagulha, essa faísca está dentro de cada um de nós. Basta nós exercitarmos. Entendeu? Então, observe, meu irmão. Quando fazemos o bem, quando praticamos o bem em qualquer área da vida, entendeu? Com o nosso próximo, nós estamos transbordando essa centelha, essa partícula, esse pedaço do nosso Pai em nosso espírito. Eu vou repetir, quando nós praticamos o bem em qualquer área da vida com o nosso semelhante, nós estamos transbordando essa centelha, essa partícula, esse pedaço do nosso Pai, essa fagulha, essa fonte que jorra em nós, no nosso espírito. Então é preciso nós exercitarmos em nossas vidas e na vida dos outros, do nosso próximo, do nosso semelhante. Veja o que Jesus falou aqui, e Alcha falou em Mateus, capítulo de número 22. Eu não vou ler todo, porque senão a mensagem fica muito longa. Eu não quero trazer mensagem longa para não cansar muito os irmãos, e a mim também. Mas para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Mateus 22, no versículo 37 ao 39, diz assim, ó, olha o que Yahshua estava falando ali antes da cruz. Yahshua veio anunciar o reino que estava próximo. E Paulo dá continuidade a esse reino que foi estabelecido ali na cruz, só que ainda não era a plenitude. Entendeu? Ele veio, entregou o reino ao Pai, e hoje o Pai, ele reina pelos séculos dos séculos. Veja, no versículo 37 ao 39 diz assim, ó, Mateus 22, versículo 37 ao 39 diz assim, ó, não vamos ler o 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, Jesus e Yahshua já tinham calado os saduceus, em resposta aos saduceus. Aí ele diz aqui, ó, reuniram-se. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Os saduceus e os fariseus se reuniram, porque Yahshua já tinha calado os saduceus em sua resposta, em seus ensinamentos de sabedoria. Versículo 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Estava falando na lei. Na lei existia um mandamento. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A resposta do Filho do Homem, a resposta de Yahshua para um mestre da lei. Versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós estamos com os olhos iluminados, quando a gente está deixando o Espírito prevalecer em nós, essa unificação entre Deus e nós, no nosso espírito, o Pai dos Espíritos em nosso espírito, se tornando um só espírito, então nós conseguimos nós conseguimos amar o próximo, fazer o bem, sem olhar quem. Então, observe que Cristo ensinou isso antes da cruz, porque Cristo estava ali anunciando o reino, e Paulo deu continuidade a esses ensinamentos, só que agora para os gentios, mas anunciando que o reino de Deus era justiça, paz e alegria no Espírito Santo, amando o próximo. Então, observe, eu quero fazer uma pergunta, será que essas palavras, esses ensinamentos de Yahshua ali antes da cruz, não serve para nós hoje? Será que o que Paulo falou também do amor ao próximo, que o reino de Deus é amar o próximo, a essência do reino de Deus é amar o próximo? Será que essas palavras, esses ensinamentos já perderam-se em seu tempo, já não tem mais validade? Claro que tem validade, basta a gente exercitar. Tem muita gente que não aprendeu ainda o que é o reino de Deus.
Tem muita gente ainda que tem que aprender. Tem muita gente que diz que está liberto do sistema. Se está liberto do sistema é uma coisa. Mas tudo aquilo que me prende aqui ainda hoje nessa vida, eu me sou um prisioneiro, se algo me prende. Então é preciso ter cuidado com o que se fala, meu irmão. Nós não somos igual ao Pai. Não, nós somos uma partícula dele, uma centelha dele aqui na Terra. Entendeu? Que está conectado com o nosso espírito. De forma nenhuma nós somos igual ao Pai. Não. Nós somos um pequeno pedaço, uma faísca, uma partícula do Pai em nós. Então, observe, meu irmão, nós temos que deixar exalar esse amor, essa fonte que há em nós. Deixe essa partícula do Pai que está em você, no seu espírito, no seu dia a dia. Deixe essa partícula, deixe essa fagulha, deixe essa faísca do Pai que está em você, que está em nós, para que a gente venha ativar no nosso dia a dia, tanto na nossa vida como na vida do próximo. Você e eu, todos nós somos uma partícula, um pedaço do Criador. Todos nós temos esse pedaço do Pai, sim, essa partícula, essa centelha, que é uma partícula no nosso espírito. Então, observem que a essência do Filho de Deus não é na carne. A essência de um Filho de Deus é no espírito. É o Pai conectado com o nosso espírito. Faça bem. Nós não temos só uma natureza carnal, nós também temos essa natureza espiritual. Então existe uma luz em mim, em você, no nosso interior. Deixe esse amor, deixe essa partícula do Pai exalar em sua vida e na vida dos outros, na vida do próximo. Isso é o viver o reino de Deus. Isso é o reino de Deus em nós, na nossa mente, na nossa consciência, no nosso espírito. Então, o amor ao próximo, quando a gente fala de amor, não é que nós vamos fazer mal ao próximo, meu irmão. Não existe eu falar de amor e fazer mal ao próximo, a não ser, tudo bem, que a gente pode, entendeu? Sair da reta, nós ainda estamos nesse corpo de carne e sangue. Mas você querer viver fazendo o mal às pessoas, puxando o tapete das pessoas para se promover, isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Se o Espírito do Pai testifica com o meu espírito que eu sou filho, então como é que esse Espírito que está em mim, entendeu? Vai fazer eu praticar o mal. Viver praticando o mal sem querer cair em si e voltar a si e eu aceitar que eu estou errado. Se o Espírito testifica com que nós somos Espírito, que nós somos filho, e como é que as pessoas aí vivem fazendo mal, meu irmão? Fazendo mal. Ah, porque a gente está na carne Cristo, o nosso Pai, ele não olha. Meu irmão, exemplos de vida, amar o próximo é fazer o bem, não é fazer o mal. Isso não existe, meu irmão. De forma alguma. Então, nós que temos essa centelha do Pai em nossa vida, nós não podemos viver condenando o próximo. Nós não podemos fazer acepção das pessoas, rejeitar o seu próximo, não puxar o tapete das pessoas, entendeu? Então, a essência do reino de Deus é o amor. E esse amor foi derramado em cada um de nós. E nós não podemos deixar a nossa carne prevalecer. Existem muitos aí que estão fazendo da graça uma libertinagem. E aonde foi que o Cristo da carne, ele ensinou isso? Aonde foi que o apóstolo Paulo ensinou isso? Eu viver de todo jeito. Ah, então quer dizer que foi só naquele tempo lá. Aí hoje tem que ser de todo jeito. Porque eu sou filho, não existe condenação no espírito, aí eu tenho que viver de todo jeito. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe de forma nenhuma. Entendeu? Então, observem que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito pairava sobre as águas. E hoje,
Oh glória, o Espírito paira sobre nós. O Espírito de Deus está no nosso espírito, se tornando um só espírito. Hoje, ele não para mais nas águas. Ele está pairando, ele está habitando, ele está em nós, no nosso espírito, e se torna um só espírito. Mas não nós somos igual a ele, em sabedoria, em toda soberania, em todo poder, em ser onisciente, onipresente, onipotente. Não, nós não somos igual ao Pai nesse sentido. Nós temos apenas uma pequena partícula que é a centelha de Deus em nossas vidas, amém? No nosso espírito. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus aí da Bahia, canal MGV. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Amém? Graça e paz.